Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Palavras de Jesus. Emmanuel comenta no Caminho, Verdade e Vida, lição 101. Tudo em Deus. Constitui um ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação dos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que o assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênção dos seres amados, vieram de Deus, que os convida, pelo espírito de serviço a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem, esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprio e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. É um texto interessante, é um texto que vem falar principalmente da vaidade e do orgulho aqui na Terra, porque o Emmanuel, em outras oportunidades, veio dizer para a gente que se a pessoa está vivendo a prova da riqueza ou a prova da pobreza, a nave é a mesma, com a diferença de que quem está na prova da pobreza está viajando na classe econômica, e quem está na prova da riqueza está viajando de primeira classe, mas o planeta é o mesmo, a destinação do planeta é o mesmo, e o objetivo de quem está aqui como nós é o de aprender a amar o próximo como a si mesmo, não tem para onde correr disso. Mas o orgulho faz com que as pessoas, quando estão tendo contato com essa prova da riqueza, ou prova da autoridade, eles acabam ficando cegos, ficando hipnotizados pelo poder e acabam tomando caminhos que, como diz aqui o texto, os mesmos que colocam, né, o mundo que confere pedestal também projetam no abismo. E o problema todo é a gente começar a meditar no que vai acontecer após esse período que a gente está aqui na Terra. Ah, mas a maioria vai dizer assim. Ah, mas aí eu não sei, a incerteza. E outra coisa, cada um diz de uma maneira, cada religião pensa de uma maneira diferente e projeta como se fosse uma verdade absoluta. Bem, uma coisa a gente vai ter em comum nas religiões. As religiões falam em continuidade da vida, que a vida não termina, a gente vai aprender, por bem ou por mal, que a alma é imortal, nós, espíritos, somos imortais, o que morre é esse corpo, mas eu continuo a minha jornada, e se ela é imortal, eu vou encontrar com todo mundo do outro lado. Então, vale a pena a gente começar a meditar, né, em qual vai ser a nossa reação quando chegar do outro lado. A gente tem assistido, de uns anos para cá, algumas pessoas que estão vivendo a prova da autoridade, e alguma autoridade de cargos importantíssimos no nosso país, que eles, pelo fato de já terem algumas de suas mazelas divulgadas, eles não conseguem ter paz mesmo em outros países. Eles estão viajando em algum lugar e de repente encontram algum brasileiro que começa a fazer acusações, começa a atacar aquela pessoa. E a gente vai encontrar nas obras de André Luiz verdadeiros suplícios, né, de pessoas que viveram dessa maneira quando eles chegam do outro lado da vida, porque a consciência pesada que você leva, ela abre margem para que todo tipo de acusação ela tenha eco mesmo, porque você realmente fez aquilo. Então não vai ter um como se defender quando chegar do outro lado. E quando a gente chega do outro lado, é claro que as nossas atitudes elas ficam expostas, elas ficam abertas. Eu vou lembrar que dentro da obra de André Luiz, a gente vai encontrar um livro chamado Libertação. E André Luiz escreveu os livros através de Chico Xavier. Então quem quiser pesquisar, né, bota Francisco Cândido Xavier, Libertação, e o Espírito é André Luiz. O André Luiz fala de uma região no mundo espiritual, e eu vou falar no mundo espiritual, mas é uma região
né, de correção. É uma região, inclusive, que fala que é subcrustal, embaixo da terra, em que algumas autoridades estão ali reunidas, e essas autoridades elas continuam acreditando que elas mandam e desmandam longe da autoridade de Deus. E realmente elas pegam aquelas pessoas que estão com a consciência culpada, começam a fazer um tribunal de acusação, aquela pessoa começa a querer se defender, começa a até mentir, fala como mentir, mostra numa tela, como se fosse uma tela de cinema, dessas TVs aí de LED que a gente tem muito, muito grandes hoje, 80 polegadas, mostra para todo mundo, o que fez. Aí a pessoa começa a ficar envergonhada e dali ela recebe a sentença dela, ela vai sendo sugestionada a ela mesma fazer mal contra ela mesma. Quer dizer, olha como é que até no mundo dos espíritos, quando eu falo do mundo dos espíritos, estou falando assim, depois de desencarnar, depois de sair desse corpo, continuam até esgotar todas as formas de sofrimento e descobrir que o caminho melhor é o caminho de Deus. A gente tem que começar a botar na cabeça que sem Deus a gente não faz nada. Tudo que a gente está fazendo agora, a gente está tendo permissão de Deus. Eu estou aqui falando para vocês porque eu estou tendo permissão. Mas eu posso ter um problema de saúde amanhã que me possibilita de falar, que me possibilita de me locomover. E aí vou ficar acusando que a minha imprevidência, a minha indisciplina na alimentação. Não, na verdade estou tendo permissão de Deus. A gente tem que começar a pensar dessa maneira. Mas quando ele vem falar de autoridade, a gente tem que começar a pensar que quanto mais a gente chegar com a consciência limpa do outro lado, essa consciência vai ser nosso advogado de defesa em todos os lugares que nós formos. Nós podemos até receber algumas acusações injustas, mas aí logo que a pessoa perceber, e lá vai perceber porque os sentimentos vão estar abertos, que aquela acusação não tem fundamento, aquela acusação não vai ter eco. Como é que alguém vai me acusar de uma coisa que na verdade eu não fiz, ou que não tive intenção nenhuma de fazer, que a coisa aconteceu de maneira acidental? Também tem isso. É a intenção nossa de fazer é que vai fazer a diferença toda no julgamento que teremos e até mesmo em como seremos tratados do outro lado da vida. Mas já vou adiantando para todos, do jeito que ele vem falando aqui, né? Que as autoridades, a prova da riqueza, como Jesus disse, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Elas são escorregadias. A gente tem que aproveitar esses momentos para entender, quanto mais a gente tiver a oportunidade de viver momentos como esse, eles servem para a gente enriquecer a nossa mente de cultura, de conhecimentos e ao mesmo tempo fazer a diferença na vida das pessoas. Claro, a gente não está proibido, ninguém está proibido de ter seus momentos de lazer, de fazer suas viagens para poder se reequilibrar de novo, mas a gente tem que começar a pensar dessa maneira. A maneira da gente aproveitar é essa. Me lembro também de um dos livros do André Luiz, que, se eu não me engano, esse livro é o Entre a Terra e o Céu. No livro Entre a Terra e o Céu, tem um capítulo do livro que fala sobre autoridades do judiciário. Um juiz que durante a noite está sendo visitado pelos espíritos, pedindo a absolvição ou a acusação daquele a quem ele está julgando naquele momento. Então também tem esse ponto. São muito procurados, muito assediados essas autoridades durante o momento em que estão em repouso. E por isso até eles acabam tendo uma vida completamente diferente da vida que a gente tem normalmente. Uma vida bem de alerta, de pressão espiritual, muitos tendo que fazer tratamentos contra a depressão ou contra esses transtornos psicológicos, de maneira que a gente precisa, quem tem amigos que estão nesses cargos, eles precisam muito da nossa colaboração, da nossa ajuda, principalmente através das nossas preces. Mas principalmente, pegando aqui o versículo que foi levado para essa linha de interpretação, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. O próprio Jesus falou, eu só estou fazendo aquilo que eu estou fazendo porque eu tenho permissão de Deus. Então, tudo acontece pela permissão de Deus. Mas isso parece que é um fanatismo religioso. Isso não, na verdade é só um pouquinho de bom senso, usar um pouquinho a razão, a gente vai perceber que sim, com um sopro, todo o jogo vira. A vida muda completamente. E, inclusive, com um sopro, a gente pode estar sendo convidado a deixar essa vida aqui. Que Jesus nos abençoe hoje
e sempre muito obrigado, Emmanuel, pela reflexão.